Hoje é dia de tratar de um livro de Santo Agostinho que eu não vejo as pessoas comentando muito, mas para nós, leigos, é importantíssimo que você o leia. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui e hoje vamos falar do livro de Santo Agostinho chamado O Sermão da Montanha. A edição que eu tenho aqui, a versão que eu não sei se tem esse livro em outra versão aqui no Brasil. Não sei, gente, mas fica aí a busca, a pesquisa. É o da minha biblioteca católica, né? O Sermão da Montanha. Essa capa aqui bonita, muito bem feita, mas de nada adiantaria a capa ser bela e não ter bons elementos aí. Precisa ter bons elementos e Santo Agostinho nos conduz ao Sermão da Montanha. Leandro, o que é o Sermão da Montanha? Bom, se você não sabe, caiu de paraquedas, não lê a Bíblia, o que é muito sério, né? Não leu a Bíblia, então é muito sério, né? Precisa dar uma lida ali, né? Dar uma lidinha ali, evangelho, coisa boa. É o que compreende os capítulos do livro do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, ele irá tratar capítulo a capítulo, explicando o que é que Jesus quis dizer, né? E dando algumas noções teológicas, algumas explicações, parte por parte. Então você fala, puxa, ele vai explicar então tudo aquilo? Sim, tudo aquilo, né? São 3 capítulos, mas aquilo ali é de uma grandeza tremenda. Porque o próprio Jesus, ali ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai dar algumas explicações sobre o casamento, ele vai dar explicações sobre a nossa vida, né? Sobre a lei, sobre como nós devemos fazer em relação, né, para alcançarmos a paz, sobre o julgamento, sobre como é que nós devemos estruturar a nossa vida, que é ali no final, né, que ele vai falar da questão, né, do guardar apoiar-se na pedra e não na areia, né, dos fundamentos. E ele vai falar do Pai Nosso, né? Então, quando ele vai falar do Pai Nosso, nosso amigo Santo Agostinho junta algo que ele começa lá no começo de São Mateus. Mas antes de falar disso, antes de falar dessa ligação que ele vai fazer do Pai Nosso com as bem-aventuranças, antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Eu preciso que você se inscreva no canal e indique outros irmãos para se inscrever. Então compartilha, vamos espalhar o bem e assim mais livros serão indicados, mais catequese poderemos dar, continuaremos aí a catequese diária, estamos fazendo aí o catecismo, né, o compêndio do catecismo. Você já tem mais de 600 vídeos que você pode assistir ou ouvir aqui na nossa playlist. Tem várias playlists, agora colocamos uma playlist de estudo, então tem alguns vídeos lá relacionados, né, entre outros, fora os bate-papos. Então eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e indique. Mas vamos falar então do que é que Santo Agostinho fez, além das explicações. Sabe aquelas passagens do Evangelho? Você fica, ai, o que ele quer dizer com raca, né, o tolo? Mas por que não pode falar? Santo Agostinho explica, entendeu? A explicação está lá. A diferença entre ira e ódio. Tem várias coisas, né? O que você quer, né? A árvore é conhecida pelos bons frutos. O que é isso? O que está querendo dizer, né? Apertado é o caminho que leva à vida, estreita a porta que entramos nela. Somente Deus julga o íntimo do coração, o foro íntimo. É aí onde é a questão do julgamento. Sim, é isso aí, né? Ele vai tratando de diversas coisas. Ele vai falar muito do matrimônio, né? Porque tem uma parte que trata disso. E ele vai fazer
uma coisa que eu achei espetacular e que depois, e que não foi só eu, Santa Teresa d'Ávila também achou, e aí ela, né, inspirada por Deus, também pega esta junção que Santo Agostinho fez e vamos dizer o que é. Das bem-aventuranças, nós temos 8, mas são 7, né, que é mansos, bem-aventurados os mansos, os que choram, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacíficos. Mas são 8, Leandro, não tem aquela que diz, bem-aventurados sois vós se fois perseguidos. Sim, essa daí é como se ela fosse igual à primeira. E aí ela compreende o todo. Então é como se ela voltasse. Na questão da vida espiritual, ali é o todo. Santo Agostinho junta as 7 bem-aventuranças, o Pai Nosso e os 7 dons do Espírito Santo e coloca eles numa escada de crescimento da espiritualidade cristã, né? Como se fossem passos mesmo. Você está subindo a montanha. Já que está aqui falando de montanha, porque eu poderia pegar o exemplo da Escada do Paraíso, mas aí o livro é outro, né? Aí é São João Clímaco. Quem sabe a gente fala de São João Clímaco? Você quer ouvir sobre São João Clímaco? Coloca aqui que a gente fala da Escada do Paraíso também. Então, fico aguardando se você está interessado também em saber de São João Clímaco. Ele pega então as 7 bem-aventuranças e junta com os 7 pedidos do Pai Nosso e os 7 dons do Espírito Santo. E os 7 dons do Espírito Santo é muito legal, porque ele fala a ordem conforme está na Sagrada Escritura. E aí ele faz a mesma coisa que os padres dos livrinhos aqui, ó, tá vendo os livros aqui, ó? Principalmente esse aqui, ó, do Antônio Rui Marinho, né, o grande desconhecido. Ele pega e mostra, fala assim, não, ó, o pessoal coloca, né, na ordem de sabedoria até temor de Deus, mas a ordem de crescimento que se recebe é do temor até a sabedoria. Então sabedoria é o dom maior. E o dom inicial é o temor de Deus. Então ele junta temor de Deus, mansos, Pai Nosso que estais no céu, e vai subindo esta escada, mostrando isso como uma escada da espiritualidade cristã, mostrando que nós podemos crescer na fé assim. Santa Teresa leu Santo Agostinho, gente. Santa Teresa d'Ávila leu Santo Agostinho. Ela menciona que leu livros de Santo Agostinho no livro da vida. No livro da vida ela fala que ela leu Santo Agostinho. Inclusive, em breve, muito em breve, mais em breve do que você imagina, nós vamos falar do caminho de perfeição, que ela fala do Pai Nosso. Aqui ele explica o Pai Nosso muito rapidamente. Lá ela prolonga um pouco mais. Mas a gente deixa isso para próxima semana. E aí, nesta explicação, ele junta e faz um caminho de 7 fases. Ora, Santa Teresa d'Ávila teve uma inspiração divina, não só mostrando esta ligação das 7 bem-aventuranças, das 7 preces do Pai Nosso e dos 7 dons do Espírito Santo, mas ela vê 7 moradas, que são, né, cômodos, podemos dizer assim, né? A gente hoje conhece por cômodo, de um castelo, e que conforme você vai adentrando, você vai se aproximando mais da luz de Cristo, até o centro onde está o Cristo, que é o centro da sua alma, né? Isso aí é uma figura de linguagem, mas de uma perfeição, de uma base intelectual, teológica, que depois de compreendido por esses padres aqui, ó, que é tudo dominicano aqui, Reinaldo Garrigula Grande, Antônio Rui Marinho, é tudo dominicano, né? Que juntaram a compreensão de Santo Tomás com a dela, mais isso aqui, e entenderam muito da vida mística. E ela compreende esse crescimento que o homem vai tendo na fé. Ou seja, esse aqui você precisa ler, principalmente se você lê muito, né? Lê Santa Teresa e tudo mais, é o início para o desenvolvimento da espiritualidade cristã, Santo Agostinho. Né? Você tem São Paulo lá no começo, aí aqui você bate em Santo Agostinho, depois você vai para Santo Tomás, depois para Santa Teresa.
E aí você começa a ver todo esse desenvolvimento da espiritualidade cristã e como eles foram compreendendo essa questão da ascese cristã, né? Como é que vai crescendo nessa fé. E aí, como é que o cara vai crescendo ali na vida ascética e depois ele entra na vida mística? Eis aí a chave. E o livro explica várias passagens difíceis, aquelas passagens que eu mencionei, que são tão complicadas de entender. Fica aí para você a indicação do livro do Sermão da Montanha de Santo Agostinho. Eu só conheço a versão da minha biblioteca católica, não sei, deve ter outras, mas dê uma procurada, dê uma pesquisada, se não, veja o modo de comprar o livro. Ah, mas eu não quero fazer assinatura. Deve ter alguém que tem assinatura e a pessoa pode comprar o livro para você. Mas fica a indicação. Livro, ó, curtinho, hein? Não adianta se você... livro longo. Não, esse livro é curtinho. Tá bom? Então, a todos vocês, que Deus os guarde.